pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, no ar, o seu quadro campeão de audiência. Está chegando mais um TBT com um fato marcante da história do automobilismo no Brasil e no exterior, em 2 ou 4 rodas, porque também a moto velocidade tem fatos marcantes, tem personagens históricas e com certeza merece ser lembrada, não como deveria. Acho que a gente tem muito menos TBT sobre moto velocidade, mas traremos com certeza muito mais coisas para a gente falar para vocês aqui e com vocês. Mas é bom ver que o TBT tem uma aceitação formidável no escopo de atrações do canal A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Antes de a gente mergulhar no assunto propriamente dito, que vai dar o que falar, eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Eu já tô com o meu, né? Óbvio, o autor já tem o seu exemplar de Le Mans e Suas Histórias. Quem comprou na pré-venda ou depois e teve os exemplares autografados, a Gulliver Editora já está processando o envio dos mais de 730 livros que vão ser entregues a vocês, fora as pessoas que vão ganhar por cortesia. São 752 exemplares, tá certo? E é isso, a gente tem uma remessa final da primeira tiragem, da primeira impressão, pouco mais de 100 exemplares. Comprem no site da Gulliver Editora. Se não, esperem os eventos com autógrafo. Comprem comigo e peguem os seus exemplares autografados na Copa Brasil de Kart, do Beto Carreiro, que a gente vai fazer, nós vamos estar lá, eu vou estar lá comentando o evento, entre uma fase e outra, e em agosto, 2 datas em São Paulo já marcadas, tá? Dia 10, que é uma quinta-feira, a partir das 6 da tarde, eu espero vocês na esquina do Meninão, na rua Monsenhor Manuel Vicente, número 131, na Vila Mariana. Tem metrô pertinho, tá? E no sábado, 5 da tarde, dia 12 de agosto, no bar Beer Belly, também na Vila Mariana, mas na rua Caravelas, 319, outro evento com autógrafos do livro Le Mans e Suas Histórias. Vocês podem também levar os seus exemplares de Saudosas Pequenas, de Quais Heróis, conversar com o autor, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre esse maravilhoso mundo da leitura e do automobilismo e do esporte a motor, tá certo, pessoal? Era uma vez uma equipe que durante muito tempo de sua existência foi pujante, foi forte, foi poderosa. Hoje, 2023, ela se debate do meio para o fim do pelotão. Está marcando pontos no campeonato da Fórmula 1, porque todas as equipes já marcaram ponto. Mas ela não é mais a sombra do que já foi. Eu acho que vocês já ligaram os pontos, né? Pois é, eu estou falando da Williams, porque pela estatística da equipe, ela comemora o seu GP de número 800 neste fim de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha no circuito de Silverstone. Mas, logicamente, que há algumas fontes que divergem na numeração, na numeralha, envolvendo a equipe de Sir Frank Williams, que foi o dínamo fundador desta equipe, que na verdade começou nos anos 60, ainda sem ser construtora, com Frank sendo revendedor de carros Fórmula Ford. Inclusive ele tentou vender um para o Emerson Fittipaldi no fim dos anos 60, e ele tinha como seu principal artífice o Piers Courage, um antigo piloto de quem eventualmente falaremos num TBT no futuro. E o Frank alinhou carros de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, enfim, para o Piers Courage, como fez a escadinha com ele, e em 69 o Piers Courage era piloto da equipe Frank Williams. A Frank Williams chegou à Fórmula 1 com um Brabham de segunda mão. E o Frank sempre foi um cara muito obstinado e enfrentando vários obstáculos, né? Ele teve esse carro de 69, em 70 se associou a De Tomaso com um projeto de Jean Paulo Dallara para fazer um Fórmula 1, no qual o Piers Courage acabou morrendo tragicamente no GP da Holanda de 70 em Zandvoort. Depois esse carro seria guiado pelo Tim Schenken em algumas corridas daquele ano. E depois o Frank vira cliente da March, né? A March Engineering, que tinha uma seleta cartela de clientes, teve a Tyrrell como sua cliente, teve outros times menores, além da equipe STP, pela qual correu o Ronnie Peterson, pela qual correu o Niki Lauda. O Frank Williams foi cliente da March e teve o T-Tray, o famoso tábua de passar roupa, o 711, com o qual o Henri Pescarolo fez a média horária em prova mais rápida da história da Fórmula 1 até ser batida pelo Damon Hill em 93 no mesmo circuito que foi o GP da Itália, em Monza.
E com essa equipe, a equipe do Frank Williams, o José Carlos Patti fez os primeiros pontos dele na Fórmula 1. O Moco fez um quinto lugar em Nivelles, se não me engano, e um sexto em Jarama. Posso estar confundindo as duas, ou uma quinta, outra sexta, mas foram essas duas corridas, Bélgica e Espanha, que o Moco fez ponto na Fórmula 1 com o March adaptado por Ron Tauranak. O Frank tentou uma associação com uma fábrica de brinquedos chamada Polytoys, chegou a fazer um carro com o Len Bailey tendo sido designer, era o FX3, a sigla do Polytoys, mas o carro não deu muito certo não. Embora não tenha sido tão competitivo, ele serviu de base para o ISO, que seria o carro seguinte da equipe de Frank Williams. ISO Rivolta para alguns, ISO Marlboro para outros. Foi guiado por diversos pilotos, Tom Belso, Guy Van Lennep, o próprio Henri Pescarolo, Nani Galli, Jack Hicks, chegou a andar com a ISO Marlboro na temporada de 73. Em 74, com o projeto de Ray Stockow, veio o primeiro Williams. Aliás, em 75, desculpem. Porque em 74 ainda era a ISO Marlboro, com o Arturo Merzario tendo sido o principal piloto da equipe naquele ano, e o Jacques Laffite estava estreando na categoria naquela época, vindo da Fórmula 2 europeia, na qual seria campeão. E em 75, enfim, com o desenho de Ray Stockow, vem o primeiro carro Williams, propriamente dito. E é aí que reside a dúvida sobre o GP 800 da Williams. Porque para algumas fontes são divergentes, tá? Para uma fonte, essa corrida 800 foi o GP de Singapura do ano passado, em que a equipe tinha Alex Albon e Nicolas Latifi. E não a próxima, que é o GP da Grã-Bretanha, onde a equipe tem o Albon e tem agora o estadunidense Logan Sargent. Enfim, a Williams faz seus primeiros pontos em 75 e depois o Frank se associa a Walter Wolff. E os carros não eram também Williams de Ray Stockow, como tinha acontecido em 75. Era um material herdado da Hesketh. Era o modelo 308C, que foi adaptado e virou Wolff Williams FW05. E a associação foi ruim para o lado do Frank Williams, que levou um pé na bunda do Walter Wolff. O Walter pegou o Harvey Postlewaite, deu dinheiro para ele, arrumou uma grana da Castrol, contratou o George Scheckter pagando $250 mil por ano, tirou o George Scheckter da Tyrrell para ser o único piloto da sua equipe. O cara conseguiu ser vice-campeão mundial de construtores em 77, é bom que se diga. Foi terceiro colocado do Mundial de Pilotos com o Jolly. Então, grana havia. Só que o Frank, como foi tirado do jogo, o Frank Williams aí resolveu arregaçar as mangas e começar do zero. Vocês sabem o que ele fez para montar a sua estrutura do nada, já que o Walter Wolff deu um pé na bunda do Frank? Ele pegou um armazém de uma tapeçaria. Pegou ele e o Patrick Head, né, que era um homem de confiança do Frank. E os dois juntos começaram uma equipe de Fórmula 1. Obviamente que o Patrick Head não saiu do nada fazendo o seu carro de Fórmula 1. Esse carro estreia em 78. Antes, o Frank opta por voltar a ser cliente March e trabalha com o Patrick Head numa adaptação de um March 761 entregue a um piloto belga, diria que mediano, chamado Patrick Neve. E já nessa época, a Williams já despontava com o patrocínio árabe da Fly Saudia, a companhia de aviação localizada na Arábia Saudita, e dinheiro de famílias como a família de Osama Bin Laden, que foi apoiadora da equipe, inclusive tinha ações de empresas que estampavam seus nomes no carro da Williams a partir de 78. Nessa mesma época, o Frank Williams convida o Emerson Fittipaldi para ser o piloto da equipe. E o Emerson, claro, imerso nos problemas da Fittipaldi, nos problemas da Copersucar, ri da oferta do Frank Williams e fala, quem sabe um dia a gente não trabalhe junto, aquela coisa toda. Declinou o convite. E para 78, o Frank convida o Alan Jones. Fazem um carro convencional, o Alan Jones pontua em 3 etapas, chega num segundo lugar com o melhor resultado da equipe. A Williams fez menos pontos que a Copersucar, inclusive em 78, mas o jogo começa a virar para 79. Porque a Fórmula 1 estava mudando muito depressa. O mundo do automobilismo mudava tão depressa
que a Lotus dominou o campeonato de 78 de cabo a rabo a partir da etapa de Zolder, com o advento do carro asa, do qual nós já falamos em TBT passado, quando lembramos a primeira vitória do carro asa há 45 anos atrás no GP da Bélgica em Zolder, 21 de maio de 78. Dali para frente, a história da Fórmula 1 mudaria e, como sói, nada se cria, tudo se copia. Todo mundo pegou o conceito da Lotus e resolveu fazer o seu carro asa. A Copersucar fez, a ATS fez, a Brabham fez, a Renault, a Ligier, a Tyrrell, todo mundo. E a Williams não ia fazer o dela? Claro que ia fazer o dela. Só que ela começa o campeonato de 79 com o FW06, que era um carro que não tinha essa característica. Quando esse carro estreia, o Regazzoni chega com ele em segundo no GP de Mônaco. Já era o primeiro aviso do que a Williams poderia aprontar com o dinheiro dos árabes. Veio o GP da França, uma performance assim. Nona etapa do campeonato, 14 de julho de 79, Grande Prêmio da Grã-Bretanha no circuito de Silverstone. Treinos classificatórios. Alan Jones, pole position pela primeira vez na carreira. Tempo, 1:11:88. Você sabe quanto foi a pole 2 anos antes? Porque havia revezamento entre Silverstone e Brands Hatch. Silverstone ficava com os anos ímpares e Brands com os anos pares. Sabe quanto foi o tempo da pole do James Hunt para o GP da Inglaterra de 77? 1:18.4. Quase 7 segundos de diferença. E não estou falando de aumento de potência da Fórmula 1. Muito pelo contrário. Os motores Cosworth, os melhores, rodavam na casa de 500 cavalos. 510 em classificação. Você tirava um pelinho ali, conseguia alguma coisa. Os motores turbo da Renault davam provavelmente 520, 530 cavalos em 79. Os Alfa V12 da Brabham por volta disso também, 520 cavalos. Ferrari um pouco menos, é verdade. Mas a revolução era pneus e aerodinâmica. 7 segundos em 2 anos. Olha o que a Fórmula 1 evoluiu de forma assustadora. E teve piloto que não acompanhou essa evolução. Um piloto que confessou não ter se adaptado ao conceito de carro asa foi o Jack Hicks, que estava, inclusive, voltando à Fórmula 1 pela Ligier, sucedendo o Patrick Depailler, nessa mesma época. Então, num grid como aquele, que você tinha 24 carros largando, e claro que os intervalos eram relativamente grandes se comparar com os tempos atuais, às vezes era 4 segundos, 5 segundos do pole para o último colocado, mas mesmo assim, quando você tem uma pole numa média horária 20 km por hora maior do que a de 2 anos antes, é abissal. E aí largaram o Jones e o Jabouille na primeira fila do grid, com o Nelson Piquet de Brabham Alfa Romeo em terceiro. Só que a corrida para o Nelson, que foi com sede demais ao pote, durou 2 voltas só. No final da terceira ele rodou na Woodcote e abandonou. E até mais ou menos a altura da 15ª, 16ª volta do GP da Grã-Bretanha, vocês estão vendo as imagens da corrida, o Alan Jones vem liderando com o Jabouille em segundo e o Regazzoni, que era companheiro do Alan Jones, já um piloto tido como decadente, todo mundo desacreditado do Regazzoni, tinha sido vice-campeão mundial em 74, piloto da Ferrari, dispensado pela Ferrari no fim do campeonato de 76 por supostamente não ter ajudado o Niki Lauda. Então, a Williams domina a corrida. Domina. E o problema crônico que acontece é o desgaste do pneu Michelin. E diferente de Dijon-Prenois, o pneu Michelin não funciona numa pista de altíssima velocidade como a de Silverstone. Então o Jabouille enfrenta um desgaste grande, a Ferrari vai mal, ela era outra cliente da Michelin, e a Renault faz a corrida que lhe cabe. Tanto que o René Arnoux fica ali em terceiro, atrás das 2 Williams, que ficam em dobradinha da 17ª até a 39ª volta do GP da Grã-Bretanha de 79. Súbito, quebra uma bomba d'água do motor Cosworth do carro 27 do Alan Jones e o motor do carro ferve. E o Jones tem que ir para o box e abandona a corrida. A liderança cai no colo do Clay Regazzoni. E o Clay Regazzoni com uma corrida impecável, uma condução correta, competentíssima. Claro, ele teve o mérito de estar no lugar certo, na hora certa, depois que o próprio companheiro de equipe quebra.
e poder conservar o carro, ele dá ao Williams, depois de tanto esforço do Frank, a primeira vitória da equipe na Fórmula 1, numa prova completamente atípica, como vocês já viram, que o líder dominou praticamente metade da prova e quebrou, onde a Renault Turbo andou bem e depois o Arnoux teve que diminuir o ritmo por causa de freio. O Jean-Pierre Jarier foi terceiro colocado com a Tyrrell, uma volta atrasado porque o Lafitte quebrou e porque a Ferrari, já disse, foi mal. Scheckter teve problema de alimentação de combustível, acabou em quinto. O Villeneuve terminou ainda pior que o Jory, foi talvez a pior atuação do A312 T4 no ano. O quarto colocado foi o John Watson, que chegou a andar em 16º, depois de ter um pneu furado, na estreia da McLaren M29, que era um carro 40 quilos mais leve que a M28, que era um fracasso de projeto. E o sexto colocado foi o Jack Hicks, com a Ligier. Então foram 6 equipes diferentes nas 6 primeiras posições. Williams, Renault Turbo, Tyrrell, McLaren, Ferrari e Ligier. E dessas 3 equipes, só a Renault, vai lá, ela tá aí, né, com o nome Alpine, mas é Renault, beleza. Ferrari, né, que é a equipe com mais GPs disputados na história. McLaren a segunda e Williams a terceira. Olha aí, o Williams com, para algumas fontes, mais de 800 e para a própria equipe, para a própria história do time, 800 corridas. E essa seria a primeira de um total de 114 vitórias. A Williams foi a sensação da segunda metade do campeonato. Talvez se o FW07, que é esse projeto que vence com Clay Regazzoni em Silverstone 79, tivesse corrido todo o ano de 79, o Alan Jones teria sido campeão mundial. É plausível afirmar isso. É plausível afirmar isso. Tanto que depois a Williams é campeã em 80 com o próprio Jones, numa disputa dura, é verdade, com o Nelson Piquet, com a Brabham competitiva de novo. Mas em 81 ela briga pelo título e em 82 é campeã de novo com o Keck Rosberg. A Williams foi força na Fórmula 1 em períodos longos, né, de 79 a 82 ela esteve como uma das forças, 83 menos, mas venceu, 84 menos, mas venceu, 85 se recuperando, vencendo corridas no fim do ano, 86 e 87 teve os melhores carros da Fórmula 1, 88 foi um ano de transição, 89 ganhou corrida, 90 ganhou, 91 ganhou, 92 foi muito forte, 93 foi fortíssima, 94 forte, 95 idem, 96, 97. A Williams se manteve em alto nível praticamente toda essa era da Fórmula 1, de 79 até 97, quando ela conquista o seu 9º e último título mundial como escuderia. Depois seguem-se alguns bons anos com a BMW, basicamente 2003 é um excelente ano da equipe, com Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya como pilotos. A última vitória antes do triunfo surreal do Pastor Maldonado no GP da Espanha e Barcelona em 2012 foi com o Montoya no GP do Brasil. Era o maior jejum da equipe e, claro, desde a vitória do Pastor Maldonado na Espanha, a Williams não vence mais nada. Ela não é nem mais sombra da equipe grandiosa que foi, e já no meio dos anos 2000 ela já tinha deixado de ser uma equipe de ponta. Williams, por onde passaram Moco, Piquet, Senna, Antônio Pizzonia, Rubens Barrichello, por onde testou Bruno Junqueira, por onde testou um dos irmãos do Pirafico, não estou certo qual deles, se o Rodrigo ou o Ricardo. É uma equipe com uma história com o torcedor brasileiro, com o público brasileiro. O Frank sempre foi um idealista. Foi o cara que deu a primeira chance ao Moco na Fórmula 1. E ver a criação dele definhar deve ter sido muito doído para ele. Claro que depois ele abandonou a chefia da equipe, entregou para Claire e faleceu em 2021, o Frank Williams. É uma perda. Era o último garagista, né, vivo. Era o último sonhador que permanecia de pé numa Fórmula 1 cada vez mais mercantilista, cada vez mais elitista, cada vez mais hipócrita, cada vez mais mundo árabe, cada vez mais nascarizada, com um calendário de 24 etapas para 2024, coisa que eu não suporto, sincero e honestamente.
E a gente sempre achou, eu pelo menos eu sempre achei que havia espaço para os sonhos. Os Saudosas Pequenas, o meu primeiro livro, mostrou que todos os sonhos daquelas equipes, as 41 que estão lá, os sonhos morreram. E hoje a Fórmula 1 tem só um clubinho de 10 equipes, de 20 carros, e a Williams ainda sobrevive. Apesar de tudo, a Williams ainda sobrevive. E é bom ver o sobrenome Williams no grid, como também o sobrenome McLaren, como também o sobrenome Ferrari. Tudo isso simboliza uma era já distante, né? Uma era distante, um tempo que não volta mais. Podem me chamar de saudosista, do que vocês preferirem, até porque esse quadro aqui é meio varandão da saudade mesmo. Mas quando a gente enxerga com esse olhar de que hoje você vê uma companhia de latinha de energético virar construtora de Fórmula 1, ela não tem culpa, porque ela comprou a Jaguar, que era da Ford, e fez uma estrutura boa o bastante para ser campeão do mundo. A Red Bull não tem culpa de ter um gênio como o Adrian Newey, que passou pela Williams também. A Williams teve gente muito competente ali, grandes pilotos, né? Alan Jones, campeão mundial, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill. Talvez o Hill dos 6 seja o mais subestimado. Alan Jones também dirão, que é discutível, o título mundial dele em 1980. Mas ele teve muito mérito, né? O Reutemann não soube ser campeão pela equipe. O Ayrton Senna desapareceu de forma trágica. E, claro, outros pilotos decepcionaram profundamente. O próprio Pisoni foi uma decepção com o piloto da Williams. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E lembrei de outro brasileiro que também passou pela Williams, o Bruno Senna. O Bruno Senna também foi piloto da Williams numa determinada época. Então, meus amigos e minhas amigas, a Williams precisa continuar na Fórmula 1. Independentemente de quem seja o controlador, independentemente de quem seja o acionista. É um nome intimamente ligado à história. Já se vão quase 6 décadas desde que Frank Williams colocou de pé o sonho de ter uma equipe de competição, né? O cara começou como cliente, o cara foi garagista, pagou mecânico de relógio de pulso, porque não tinha grana, não comia para poder botar dinheiro na equipe. O Frank foi um apaixonado, foi um lutador, foi um sonhador, e a vida precisa de mais gente que lute, de mais gente que sonhe. Só que, infelizmente, esse tipo de gente não tem mais vez no mundo tão capitalista quanto o nosso. Mas é isso. A Williams fez uma história, fez um legado para todo sempre na Fórmula 1. Acho que as futuras gerações ainda vão aprender muito sobre essa escuderia. E ver um momento marcante como esse, sendo ou não 800 GPs disputados, para algumas fontes, repito, 814. Para algumas fontes, 800. Chegará nesse final de semana. Será 815, de acordo com uma fonte que eu consultei. Mas a própria equipe coloca como 800, então vamos dar o benefício. E claro, vocês viram aí as imagens da histórica primeira vitória da equipe com Clay Regazzoni no GP da Grã-Bretanha de 79. Cara, faz tempo, hein? Era uma outra Fórmula 1. É isso, gente. Voltamos nessa sexta-feira com Minis com História aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. A gente se vê. Tchau!